Bom, vamos então aqui iniciar a leitura dos flashcards do Código Penal, Decreto-Lei número 2.848, de 7 de dezembro de 1940, artigo 1º até artigo 25. Vamos iniciar aqui, habilitar caneta, esconder. Então vamos lá. Tempo do crime. Considera-se, tem um verbo aqui, considera-se praticado o crime, quando? No momento, o que? Da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Então, considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Beleza? Vamos aqui limpar. Vamos fechar. Colocar a resposta para daqui a 6 minutos. Habilitar. Esconder. Territorialidade. Artigo 5º. Aplica-se. Aplica-se é um verbo. Aplica-se o que? A lei brasileira. Aplica-se a lei brasileira sem prejuízo, Sem prejuízo o que? Das convenções, tratados e regras. Convenções, tratados e regras de direito internacional, convenções, tratados e regras de direito internacional. Então, aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido aonde? No território nacional. Beleza? Vamos aqui limpar, fechar, mostrar a resposta daqui a 6 minutos. Habilitar de novo, esconder. Parágrafo 1º. Para os efeitos penais. Para os efeitos penais, consideram-se é o verbo. Consideram-se como extensão do território nacional. Extensão do que? Do território nacional. Considera-se o que? As embarcações e as aeronaves. Embarcações mais aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro. De natureza pública ou a serviço do governo brasileiro. Onde quer que se encontrem, beleza? Bem como aqui então, primeira situação. Para os efeitos penais, considera-se como extensão do território nacional, as embarcações e as aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem, bem como as aeronaves e as embarcações, aeronaves mais as embarcações, beleza? Aqui em cima era aeronave e embarcações, só que estava ao contrário. Então, bem como as aeronaves e as embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, que se achem respectivamente no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Então, por que está falando? As aeronaves que se achem no espaço aéreo, beleza? Ou as embarcações que estejam aonde? Em alto mar. Por isso que colocou aqui. Então, para os efeitos penais, consideram-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem. A primeira parte é pública.
bem como as aeronaves e as embarcações brasileiras mercantes ou de propriedade privada, a segunda parte é privada, que se achem respectivamente no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Beleza? Vamos limpar, fechar, mostrar a resposta daqui a 6 minutos, habilitar, esconder. Parágrafo 2º. É também. Então também tem um verbo aqui. É também aplicável. Aplicável o que? A lei brasileira. A quem? Aos crimes. Crimes praticados a bordo. Crimes praticados a bordo de aeronaves e embarcações. Aeronaves mais embarcações. O que? Estrangeiras. Estrangeiras. Estrangeira. Exterior, beleza? Estrangeira. De propriedade privada. Exterior. Então tem que ser também privada. Privada. De propriedade privada. Achando-se aquelas. Aquelas quem? As aeronaves, hein? Então achando-se aquelas. Vamos botar aqui. As aeronaves, achando-se aquelas em pouso no território nacional, então quem vai pousar são as aeronaves, ou em voo no espaço aéreo correspondente, então quem está em pouso ou em voo são as aeronaves. E estas aqui são quem? As embarcações. Então as embarcações são estas. Elas vão estar onde? Em porto ou mar territorial do Brasil. Então, é também aplicável a lei brasileira aos crimes praticados aonde? A bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras, exterior, de propriedade privada. Propriedade privada, achando-se aquelas quem? Aquelas aeronaves em pouso no território nacional ou em voo no espaço aéreo correspondente. E estas são as embarcações em porto ou mar territorial do Brasil. Beleza? Então vamos aqui limpar, esconder, mostrar a resposta daqui a 6 minutos. Habilitar de novo e esconder. Lugar do crime, artigo 6º. Considera-se. Considera-se é um verbo. Considera-se o que? Praticado o crime no lugar em que ocorreu o que? A ação ou a omissão. No lugar que ocorreu a ação ou a omissão. No todo ou em parte. No todo, 100% ou em parte, um valor percentual menor que 100%, beleza? Então, a ação ou omissão no todo ou em parte, aqui é uma coisa, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Então, considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu o que? A ação ou omissão. No todo ou em parte, 100% ou um valor menor do que 100%. Bem como onde se produziu, no lugar em que se produziu ou deveria produzir-se o que? O resultado. Resultado. Beleza? Vamos aqui limpar, esconder, fazer a resposta aparecer daqui a 6 minutos, habilitar de novo, esconde, extraterritorialidade. Extraterritorialidade. Artigo 7º. Ficam sujeitos o que? A lei brasileira. Ficam é um verbo. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometido no exterior. Então é feito no exterior. Exterior. Beleza? Feito no exterior, mas está sujeito à lei do Brasil. Então, ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro. 2 pontos. 1. Os crimes A.
Contra. Os crimes contra a vida ou a liberdade. Crimes contra a vida ou liberdade. Crimes contra a vida ou a liberdade. De quem? Do presidente da República. Vida ou liberdade do presidente da República. Beleza? Então, ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, os crimes contra a vida ou a liberdade do presidente. B. Contra o que? O patrimônio ou a fé pública. Patrimônio. Patrimônio ou fé. Fé o que? Pública. Patrimônio ou a fé pública. De quem? De todo mundo, da União, do Distrito Federal, de Estado, da União, do Distrito Federal, de Estado, de território, de município. União, Distrito Federal, Estado, território, quem? Município. Fica também, inclui-se também, né, de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação. Empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia, fundação, instituída por quem? Instituída pelo poder público. Então, ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro. Os crimes. Os crimes, vamos para a linha C, crimes contra a administração pública. Crimes contra a administração pública. Administração pública. Por quem está a seu serviço. Então, crimes contra a administração pública por quem está. Ele está a seu serviço. O verbo. Então, artigo 7º, ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro. 1. Os crimes. A linha D, de genocídio. Genocídio. Beleza? Genocídio. Quando o agente for o quê? O verbo aqui. Ele for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Então tem que ser brasileiro ou domiciliado no Brasil. Brasileiro ou domiciliado no Brasil. Então vamos ler tudo aqui de novo. Extraterritorialidade. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro. 1. Os crimes contra a vida ou a liberdade do presidente da República. B. Contra o patrimônio ou a fé pública de quem? Da União, do Distrito Federal, de Estado, de território e de município, de empresa pública, de sociedade de economia mista, de autarquia, de fundação e instituída ao verbo, instituída pelo poder público. A linha C, contra quem? Contra a administração pública. Por quem está a seu serviço. Por quem está a seu serviço. Por fim aqui, genocídio. De genocídio, quando o agente for brasileiro, o agente tem que ser brasileiro ou domiciliado no Brasil. Beleza? Vamos aqui limpar, esconder, mostrar essa resposta daqui a 6 minutos. Habilitar de novo. Esconde. Artigo 7º. Ficam sujeitos ao quê? A lei brasileira, embora cometidos no exterior. Inciso 2. Os crimes. A linha A, que por tratado ou convenção. Os crimes que por tratado ou convenção o Brasil se obrigou a reprimir. Então, ele se obrigou a reprimir. Então, considera-se, ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, os crimes que, por tratado ou convenção, o Brasil, ele o que? Se obrigou a reprimir. A linha B, os crimes praticados por brasileiro. Então, se for praticado por brasileiro também.
ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro. Os crimes, beleza? A linha C, os crimes praticados aonde? Em aeronaves ou embarcações. Aeronaves mais embarcações. O que? Brasileiras, mercantes ou de propriedade privada. Brasileiras, beleza. Aqui tem que ser mercante ou de propriedade privada. Então aqui, privado, beleza? Privado. Quando em território estrangeiro e aí não sejam, aí aonde? Em território estrangeiro. E quando aí não sejam julgadas. Julgamento não pode ter ocorrido. Beleza? Então vamos ler de novo. Artigo 7º. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro. 2. Os crimes que por tratado ou convenção, o Brasil ele ficou o quê? Ele ficou obrigado a reprimir. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no exterior, os crimes praticados por brasileiros. Então, se for praticado por brasileiro, também. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, os crimes praticados aonde? Em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, beleza? Quando em território estrangeiro, quando no território estrangeiro e quando aí não sejam julgados, quando não forem julgados, beleza? Vamos aqui limpar as informações, fechar, mostrar essa resposta daqui a 6 minutos. Habilitar de novo, esconde. Parágrafo 1º. Nos casos do inciso 1, o agente é punido segundo a lei brasileira. Então, o agente ele é punido segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro. Então, ele vai seguir a lei do Brasil, a lei brasileira, mesmo que tenha sido absolvido ou condenado, mesmo que tenha sido absolvido ou condenado no exterior, mesmo que tenha sido absolvido ou condenado no estrangeiro, o agente vai ser punido segundo a lei brasileira. Beleza? Vamos limpar aqui, fechar, mostrar essa resposta daqui a 6 minutos, habilitar de novo, esconde. Parágrafo 2º. No inciso 2, a aplicação da lei brasileira depende do concurso das seguintes condições. 2 pontos. A linha A, entrar o agente, o quê? Entrar o agente no território nacional. É a primeira condição. Entrar o agente no território nacional. No caso do inciso 2, a aplicação da lei brasileira ela depende do concurso das seguintes condições. Essa é a primeira, o agente tem que entrar no território nacional. Linha B, ser o tratado punível também no país em que foi praticado. Então, o agente depende das seguintes condições. O agente tem que entrar no território nacional, essa é a primeira. A segunda, tem que ser o fato punível também no país em que foi praticado. Então tem que ser punível tanto aqui quanto lá. No caso do inciso 2, a aplicação da lei brasileira depende do concurso das seguintes condições. A linha C, estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira o que? Autoriza, um verbo aqui, autoriza a extradição está autorizada, hein? Então a lei brasileira tem que autorizar a extradição.
No caso do inciso 2, a aplicação da lei brasileira depende do concurso das seguintes condições. A linha D, não pode ter sido o agente absolvido. Aonde? No estrangeiro, ou não ter aí cumprido a pena. Então, não ter sido quem? O agente não pode ter sido. O agente não pode ter sido absolvido. Aonde? Lá no estrangeiro, lá no exterior. Ou o agente não pode ter cumprido o que? A pena. O agente não pode ter cumprido a pena. Então, no caso do inciso 2, a aplicação da lei brasileira depende do concurso das seguintes condições. A linha E, não ter sido o agente perdoado no estrangeiro, ou por outro motivo não estar extinta a punibilidade segundo a lei mais favorável. A condição. Então, não ter sido o agente perdoado, não pode ter recebido o perdão, beleza? Aonde? Lá no estrangeiro, lá no exterior. Ou a condição aqui, ou um ou outro, ou por outro motivo não estar extinta. Não pode estar extinta. O que? A punibilidade, segundo a lei mais favorável. Beleza? Vamos aqui limpar, fechar, mostrar essa resposta daqui a 6 minutos. Habilitar de novo, esconde. Parágrafo 3º, a lei brasileira aplica-se. A lei brasileira aplica-se também ao crime cometido por estrangeiro. Ao crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil. Se, então, a condição. A lei brasileira ela vai ser aplicada também ao crime cometido por quem? Por estrangeiro contra quem? Contra brasileiro fora do Brasil. Se a condição, reunidas as condições previstas no parágrafo anterior. A linha A, não foi pedida ou foi negada o que? A extradição. A lei brasileira aplica-se também ao crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil, se reunidas as condições previstas no parágrafo anterior. A linha B, se houve requisição. Tem que ter ocorrido a requisição de quem? Do ministro da Justiça. É do ministro, hein? Não é do ministério. Ministro é a pessoa, beleza? Vamos aqui limpar, fechar. Mostra essa resposta daqui a 6 minutos. Aqui voltou para a territorialidade, hein? Então, vamos dar um pause e daqui a pouco continuamos.